Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rogério Calazans e estou aqui em mais um programa de A a Z. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui pela TV10 e também pelas redes sociais, como vocês já sabem. Nos acompanhe também pelo Facebook da TV10, também pelo @Rogério Calazans Oficial, a minha página do Facebook. Acompanhe as minhas publicações no Instagram e também você pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube. Muito importante que você dê o seu like, ok? Lá no YouTube, para que ele possa distribuir melhor e mais ainda o nosso conteúdo para as pessoas. Fale para os seus vizinhos, compartilhe o nosso conteúdo, me manda o seu comentário, a sua sugestão de pauta também, ok? E nessa semana nós estamos falando agora sobre desenvolvimento pessoal e eu comecei ontem a falar para vocês sobre as crenças, ou seja, aquele algoritmo, aquela pré-programação que já está na sua cabeça. E eu dizia para vocês que depois que vocês elaboraram o plano de ação de vocês, estruturaram o resultado esperado por vocês, vocês precisam partir para uma etapa mais profunda de identificar quais são as suas programações mentais, porque essas programações podem impedir que você execute os seus planos, pode impedir que você execute o seu plano de ação. Você estabelece prazo, você estabelece a meta, é algo que você quer, mas aí quando você vai agir, vem na tua cabeça, por exemplo, um pensamento dizendo assim: ah, eu não mereço, isso não é para mim. É claro que não vai vir de forma clara dizendo isso não é para mim. O que vai vir é uma sensação de que você não merece, de que não adianta, de que você tem que se contentar com a forma como você está. Aprenda o seguinte: essa é apenas uma interpretação do mundo. Esse é apenas um pensamento que você tem em razão de uma programação mental, mas ele não é o único. Existem outros programas mentais que você pode desenvolver que te levam a executar o seu plano. Por isso que é muito importante que você tenha o seu plano escrito, ele no papel, para que você possa visualizá-lo, exatamente para você combater a sua autossabotagem. E conhecer as suas crenças é extremamente importante. Então eu quero que você guarde agora 3 letrinhas, PCM. Anote aí, ó, PCM. São letras que representam 3 crenças fundamentais que você precisa desenvolver para que o seu plano de ação e os seus resultados sejam alcançados. PCM. Primeiro, P de possibilidade, C de capacidade, M de merecimento. Tem mais coisas que eu vou falar depois, mas primeiro PCM, possibilidade, capacidade e merecimento, para que você coloque o seu plano de ação e alcance as mudanças generativas que foram planejadas por você. É importante que você guarde essas 3 frases. Primeiro, é possível alcançá-los, certo? É isso mesmo, é possível alcançá-los. Você precisa ter isso em mente. É possível alcançá-los, ok? Segundo, você é capaz de alcançá-los. Anote essa frase, você é capaz de alcançá-los. E terceiro, você merece alcançá-los. Você merece alcançá-los. Vamos dizer isso novamente? Primeiro, é possível alcançar os resultados que você já estruturou. Segundo, você é capaz de alcançar os resultados que você já estruturou. E terceiro, você merece alcançar os resultados que você já estruturou. Você não pode transformar essas frases em interrogações. É possível? Eu mereço? Eu sou capaz? Não, essas frases não são interrogativas. Elas são afirmativas e, na verdade, quase que imperativas, exatamente para que você alcance a crença correta. Então eu vou dizer novamente, é possível alcançar, você é capaz de alcançar e você merece alcançar. Ah, Rogério Calazans, falando de pensamento positivo? Não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando de reestruturação de crenças. Então, vamos falar um pouco sobre o PCM, né? As 3 crenças que estão colocadas nas 3 frases que eu falei para vocês. Primeiro é a crença da possibilidade. Vejam bem, na programação neurolinguística, na PNL, nós temos um pressuposto que eu já falei para vocês, inclusive, que é um pressuposto seguinte: se uma pessoa
possui um determinado recurso, esse recurso está disponível para todas as pessoas. Então, se você estruturou determinados resultados, você pode alcançá-los. Se vai demorar um mês ou se vai demorar um ano, são detalhes estratégicos que devem fazer parte do seu plano, mas existe a possibilidade. Quando você pensa que não é possível alcançar determinados objetivos, você precisa saber que essa é simplesmente uma pressuposição mental em razão da sua história de vida, mas ela não é uma realidade, certo? Porque o recurso que está disponível para mim, para que eu construísse a minha história, lembrando a vocês que eu vim do Mato Grosso do Sul, filho de pedreiro analfabeto, certo? Então que eu tive uma história extremamente difícil, mas enfim, venci. Estou aqui, me formei, estudei na universidade pública, fiz direito. O recurso que está disponível para mim também está disponível para você. O recurso que esteve disponível para mim não era o recurso de dinheiro, porque eu não tive dinheiro para estudar. Eu tive que comer dia sim, dia não. Eu tive que comer fruta que eu pegava na rua para poder conseguir estudar e cumprir a meta que eu tinha estabelecido, que era estudar em uma universidade pública. Outras pessoas querem estudar em uma universidade pública e são de famílias bem colocadas. Eles simplesmente podem parar, estudar e passar no vestibular. Ou seja, são recursos diferentes, mas eles estão disponíveis para todo mundo. Agora, se você permite que essa pressuposição mental, esse algoritmo da ausência de possibilidade domine a sua mente, a sua forma de interpretar as coisas da vida e principalmente as dificuldades sempre serão no sentido de que você não tem possibilidade, de que não é possível. Esse pensamento de que não é possível alcançar é simplesmente uma programação mental decorrente de algum fato na sua vida. Em algum momento nós podemos até falar sobre isso aqui de forma um pouco mais profunda. São situações da tua vida que te levaram a pensar que não é possível. E não é porque alguém quebrou uma vez, não é porque tentou fazer alguma vez algo que não deu certo, que nada mais dá certo. Aí nós temos que recorrer novamente ao exemplo de Thomas Edison, que eu já citei para vocês mais de uma vez aqui. É um inventor da lâmpada. Thomas Edison, ele criou a lâmpada e ele só conseguiu fazer com que a lâmpada funcionasse depois de mais de 10.000 tentativas. E ele é um grande exemplo de modelo mental a ser seguido. Lembra-se do modelo que eu falei para vocês, que nós precisamos buscar modelos para seguir? O modelo mental de Thomas Edison, ele é fenomenal. Por quê? Porque sempre que se perguntava para ele e chamavam ele de louco, falavam, cara, você é louco, ficar insistindo em algo que é evidente que não deu certo, ele dizia o seguinte, não é isso, eu já sei 9.000 formas pelas quais a lâmpada não funciona. Então, ele não via o fracasso como fracasso, ele via como resultado. Resultado do que eu faço pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando eu deixo de tratar o fracasso como fracasso e vejo como resultado, significa que se eu tive um resultado positivo, eu preciso ter uma ação para ter um resultado positivo e saudar aquele negativo. Então eu vou buscando ações diferentes até conseguir o resultado positivo, porque o positivo salda o negativo. Entenderam isso? Tudo gera resultado, tudo, lei da ação e reação, tudo gera resultado. Se você não quer correr o risco de ter um resultado negativo, infelizmente não existe essa possibilidade. Porque você saiu de casa, você pode se sujar, você pode cair, você pode acontecer alguma coisa, não tem jeito. Tudo gera resultado. O resultado pode ser positivo ou negativo. Uma pessoa, por exemplo, que tem um algoritmo, uma crença, uma programação mental de superproteção, que nasceu num ambiente de superproteção, ela vai ter um problema de crença de impossibilidade gigantesco. Por quê? Porque ela é acostumada a ficar parada e alguém trazer tudo pronto para ela. Uma família que não permite os seus filhos passar pelos momentos de dor, e a dor faz parte da vida, certo? Uma família, como eu já vi acontecer, protege os filhos de momentos de luto. Então, o filho não acompanha quando às vezes tem o falecimento do avô, da avó, que ele também precisava passar por aquele momento de luto, ele precisava compreender aquele momento, é algo que faz parte da vida, que vai trazer conceitos importantes para ele. A família não permite que ele tenha os momentos de discussão com o amigo. O menino, quando está num relacionamento de amizade, ele vai ter discussão, ele tem que aprender a resolver aqueles problemas. Então é uma criança super protegida.
Quando ela vai para a vida, ela não se sente capaz. Quando ela vê a primeira dificuldade, o algoritmo dela, eu sou incapaz porque não tem ninguém que resolva para mim. Isso é uma pressuposição mental. Você precisa identificar quando vier esse pensamento, você precisa agir de modo a neutralizar esse pensamento e você vai neutralizá-lo simplesmente sabendo de que essa é uma programação, não é uma realidade. É o modo como você está interpretando os fatos e não o modo como os fatos verdadeiramente são. Terminamos esse tema amanhã. Deus te abençoe. Um ótimo dia para você.